2 Reis, capítulo 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas ao redor da cidade. Isso foi no ano 9 do reinado de Zedequias. Eles ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, a cidade estava muito apertada pela fome. Não havia comida nenhuma para o povo. Então os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas conseguiram fugir durante a noite, pois eles saíram pelo caminho do jardim do rei. Foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram para a direção do Vale do Jordão. Porém, o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o alcançou na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. E ali Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram os seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e o prenderam com correntes de bronze, e depois levaram ele para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzarada, que era conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e também as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzarada levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, ou seja, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Porém, deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as colocou para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Eles também levaram embora as pás, as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram também as tesouras de cortar pavio de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e também todos os outros objetos de bronze usados no templo. Nebuzarada levou embora tudo que era de ouro ou de prata, incluindo vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. E não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais, e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto, que media 1,30 m de altura, e em volta do arremate tinha um enfeite com romãs de bronze. Nebuzarada, o comandante-geral do exército da Babilônia, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e também Sofonias, o segundo sacerdote, e também os 3 outros oficiais de importância do templo. E da cidade ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzarada os levou até o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Ramate. Assim, o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim, o povo de Judá foi levado como prisioneiro para longe de sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedarias,
o filho de Aican e neto de Safon, como governador de Judá, carregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia, os oficiais e os soldados israelitas que não haviam se entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, o filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, da cidade de Metofa, e Jazanias de Maca. Gedalias disse a eles: eu dou a minha palavra, que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Então fiquem nestas terras, trabalhem para o rei da Babilônia, então tudo ficará bem. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Metanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou, e também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes quanto os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois eles estavam com medo dos babilônios. E no ano em que Ibol-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão, e isso aconteceu em 37 anos, 11 meses e 27 dias, depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Ibol-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu a posição mais alta do que a de outros reis, que eram prisioneiros como ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto de sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, ele recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?